Olá, bom dia! Mais uma semana de bate-papo aqui com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, no Café com o Presidente, aquela nossa conversa com o vereador Luiz Rossini. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, a gente já tinha conversado na semana passada, falamos da importância e na última quinta-feira tivemos efetivamente aí a discussão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como foi esse grande debate aqui na Câmara. A audiência pública é sempre uma oportunidade de dar à ciência, à sociedade, das ações de projetos importantes como esse. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela inicia o ciclo de planejamento financeiro e orçamentário para o ano seguinte, o ano 2026. É a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias que são estabelecidas as regras, vamos dizer assim, que vão orientar a elaboração do orçamento anual. Na verdade, além da previsão da receita, a estimativa da receita, ali são definidas as prioridades para a aplicação dos recursos orçamentários, né? Obviamente que ela tenta englobar aquilo que é prioritário, ou mais importante, para atender às demandas, às necessidades da nossa cidade. É sempre um momento de discussão, de debate, muitas vezes com polêmicas, né? Porque a gente acaba nesse momento dando espaço para que a população e vereadores expressem a sua visão sobre os problemas de Campinas, né? E temos muitos problemas. É claro que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela não define as ações, assim, mas diretrizes. Então, em linhas gerais, ela procura dar um contorno daquilo que deve ser a prioridade do governo para o ano de 2026. Mas foi um debate muito rico, certamente surgiram muitas ideias propostas, foram apresentadas emendas também, mas tudo isso para aprimorar esse projeto de orientação para a elaboração do orçamento no ano que vem. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é depois da audiência pública, obviamente, a Comissão de Constituição e Legalidade emitiu o parecer, né, ao projeto e as emendas, colocar em votação, né, a primeira votação, e depois nós votamos em segunda e vamos procurar fazer isso dentro do prazo mais célere possível. Presidente, a gente sabe que inclusive a Câmara acompanha bastante, desde que a gente teve uma mudança na lei, a questão da iluminação pública. E na última semana nós tivemos em Campinas, inclusive, o Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro, que tratou de modernização envolvendo segurança pública e uma série de coisas que envolve esse tema. E o senhor participou, até porque a gente sempre lembra, né, por muitos anos o senhor foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, é um tema que é muito importante para o senhor. O que a gente pode pensar quando a gente fala da modernização, construindo o futuro das cidades e como a iluminação pública pode ser mais sustentável nesse sentido? Foi importante. Esse Congresso Paulista de Iluminação Pública e Cidades do Futuro procurou demonstrar como um programa de iluminação inovadora pode ajudar a transformar e implantar aquele conceito de cidades inteligentes e smart cities, né? Tivemos a apresentação do secretário Ernesto, que falou a modelagem que está orientando o programa de iluminação pública de Campinas, né, que foi feito um leilão na Bolsa, uma empresa ganhou, ela está executando agora a segunda etapa, e no conceito disso, o sistema de iluminação pública pode ser base para agregar serviços adicionais e inclusive gerar receitas acessórias para o município. Então, nós ouvimos também experiências, inovações de vários municípios e de entidades que mostraram os benefícios que você ter um sistema de iluminação pública inteligente, para além de oferecer uma luminosidade, tornar as noites mais claras, né? Com lâmpadas a LED que são, além de eficientes, consomem menos energia. Há uma economia no gasto com energia por parte da prefeitura e das prefeituras de uma forma geral. É claro que a iluminação é um fator também de segurança pública, né? Aumenta a sensação de segurança, oferece mais segurança para a população nas avenidas, nas praças, e ajuda na qualidade de vida. Sim. Então são vários benefícios
que podem vir agregados. Para além disso, né, se você incorpora tecnologia, o sistema pode oferecer outros serviços também para facilitar a população. Por exemplo, você pode ter antenas de celular 5G, né, amplificadas, sem aquelas grandes antenas, para facilitar também a conectividade da telefonia celular, internet, para toda a cidade. Só para dar alguns exemplos daquilo que foi debatido e discutido nesse encontro. Tá certo. Então, você que está aí ouviu um barulhinho diferente, olha, a gente está no Café com o Presidente, tem café saindo aqui por enquanto também, hein, gente? Olha, vamos lá, ainda a gente falando sobre sustentabilidade, COP30 vem aí, e Campinas e a região sudeste está nesse contexto. O senhor, inclusive, participou do encontro que aconteceu, o segundo encontro regional sudeste do ICLEI, e a intenção é que tenha aí essa carta, né, de Campinas, inclusive, para a COP30. Como foi esse evento? Olha, o ICLEI é uma organização internacional, né, que procura reunir, potencializar os governos locais, né, pensando muito em governança local voltada para a sustentabilidade. Campinas é uma das poucas cidades, né, que participam do ICLEI e integram alguns comitês internacionais voltados a este tema. E aí foi um momento de reunir todos os representantes das cidades da região metropolitana de Campinas para que se pudesse colocar assim, o papel das cidades nesse esforço de enfrentamento das emergências climáticas. Nós precisamos de soluções globais, medidas governamentais em nível federal, mas quem vive essa realidade, quem desenvolve as ações, são os municípios. Então, o Congresso serviu para discutir isso, né, como os municípios estão se preparando para enfrentar isso, quais as necessidades que os municípios têm, principalmente de recursos, né, para você adaptar as cidades para mitigar os efeitos das emergências climáticas, né, por exemplo, as obras de infraestrutura para conter as enchentes depende de investimento e é preciso pensar uma fórmula, tanto no Brasil como no mundo, de ter recursos, fonte de recursos para preparar as cidades para esse momento. Então, o Congresso local ou regional aqui, né, visou isso, coletar sugestões que, incorporadas na Carta de Campinas, vão ser encaminhadas para se discutir e, obviamente, subsidiar o encontro que vai acontecer lá em Belém, né, da COP30, que vai reunir o mundo inteiro aqui no Brasil. Tá certo. Então, ainda falando sobre grandes eventos, na última semana, milhares de pessoas foram à segunda edição do Campinas Innovation Week. A TV Câmara esteve lá, a Câmara participando, inclusive, com a vinda do ministro Márcio França, que é o ministro do empreendedorismo, que fez vários anúncios. Eu queria que o senhor falasse primeiro, no geral, do evento. Eu, particularmente, fiquei encantada. Na verdade, ali foi uma demonstração de como Campinas é referência e não é à toa que foi considerada a capital nacional da ciência, tecnologia e inovação. Ali reuniu o que tem de melhor das universidades, institutos, centros de pesquisas, de empresas, né, de alta tecnologia, expondo produtos, processos, várias palestras sobre temas ligados à inovação, desde a parte do direito digital, que é uma coisa que está se desenvolvendo, como você regulamentar e regular, né, as ações nesse ambiente digital, mas para mais do que isso, é como você aplicar a potencialidade da inteligência artificial para aprimorar políticas públicas e como você incorporar isso aí no dia a dia e facilitar a vida das pessoas. Foram palestras riquíssimas, com especialistas, né? Não, e legal também aquele encontro, né, de inclusive iniciativas mais populares, de comunidades, juntamente com tudo esse universo. Nós tínhamos um espaço de artesanato dos povos originários, Sim. Dos índios, né? Então, para quem começou o povoamento e desenvolvimento do Brasil, eles contribuíram com as inovações também. Sim. Mesmo mantendo técnicas rudimentares, mas ligar o passado ao futuro foi uma coisa muito legal.
E o ministro Márcio França, que hoje é ministro do Empreendedorismo, ele fez alguns anúncios importantes, né, de ações que o governo federal vem desenvolvendo para estimular o empreendedorismo no Brasil, com ações principalmente de financiamento voltado para os pequenos e microempreendedores, né, para ter acesso a fontes de recurso, inclusive para resolver aqueles que têm, ajudar a saldar as dívidas. A pandemia afetou muitos setores, afetou muito os microempreendedores. O governo federal lançou aquele programa Desenrola, né? Sim. E ele está dando sequência a isso, ampliando a possibilidade de deixar todo mundo... O primeiro desenrola era dívida com o governo, agora vai ser com os bancos e o governo vai assumir uma parte, isso, né? Ele financia uma parte, subsidia uma parte para deixar as empresas, pequeno, médio e microempreendedor regularizado. E também ele abriu uma outra possibilidade de contratação de órgãos públicos desses microempreendedores num processo de licitação mais simplificado, né, permitindo que os órgãos, por escolas, vai contratar um pintor, então que ele tenha no cadastro, né, do governo federal os microempreendedores dessa área que possam acessar e vão estar sendo disponibilizados os editais em nível nacional, né? Sim. E qualquer um pode acessar e se candidatar e participar desses processos de até licitação. R$12.500, né, até R$12.500. Então, assim, do ponto de vista da inovação, isso também é uma inovação de processo e estimulando hoje as micro e pequenas empresas, que são as que mais empregam no país, né, e que movimentam um volume de recursos da economia muito alto. Então, foi importante esse contato do ministro Márcio França em anunciar esses programas e mostrar como os municípios podem, assim, divulgar essas iniciativas para que quem mora em Campinas, por exemplo, seja microempreendedor, possa acessar a esses programas governamentais. Será que a Câmara pode aderir, inclusive? Pode. Nós vamos estudar porque, assim, nos nossos processos de contratação, a gente pode, obviamente, utilizar dessa ferramenta que está sendo criada pelo governo federal. Campanha do agasalho vai até o final de julho, mas a Câmara já, inclusive, fez na última semana, né, esse envio de uma primeira remessa do que tem sido doado aqui, porque já que a Câmara é um dos postos de arrecadação dos mais de 100 espalhados pela cidade. O que a gente pode falar desse momento, presidente? Primeiro agradecer dos servidores, funcionários da casa e cidadãos que moram aqui no entorno da Câmara, que atenderam esse apelo, né, e manifestaram esse gesto solidário e trouxeram sua contribuição, doando cobertores, agasalhos, roupas, que vão ser encaminhados para a Prefeitura e a Prefeitura distribuir para as famílias que mais precisam, né? A Câmara tem apoiado iniciativas como essa porque a gente precisa ter esse olhar diferenciado para essas pessoas que precisam de uma ajuda do poder público, né, para superar, por exemplo, o frio intenso do inverno que se aproxima. Então, ficamos felizes, né, enquanto você colocar como posto de arrecadação, com a divulgação que a gente fez pela TV Câmara, de poder coletar uma quantidade grande de doações que hoje, na primeira remessa, foi levada para a Prefeitura. Tá certo. Então, se você quiser, inclusive, doar e deixar aqui na Câmara, olha, é Avenida da Saudade 1004 ou na entrada da Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, que é a entrada do plenário. Presidente, nesta semana, amanhã precisamente, né, nós teremos aí posse do Parlamento Jovem, edição de 2025. Nossa, o Parlamento Jovem virou uma referência, a menina dos olhos do nosso programa aqui da Elecamp, e tem sido a cada evento, assim, ele crescido, nós mudamos o formato para dar mais agilidade e nós vemos a adesão cada vez maior das escolas em participar. E é muito legal a gente ver como os professores dessas escolas preparam os seus alunos, não só aqueles que são eleitos e que vão representar as escolas como vereadores, mas também a comunidade escolar debatendo esse tema cidadania. E, obviamente, na posse desses novos vereadores e estudantes, é uma oportunidade rica, aprendizado, alguma coisa que fica para a vida, mas é uma ação da Câmara estimulando o exercício e a prática da cidadania na nossa cidade.
A gente lembra que, inclusive, as reuniões do Parlamento Jovem, você pode conferir lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Quer dizer, uma coisa bem boa aqui para fechar o semestre, né, presidente? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente percebe assim, o interesse, assim, o brilho nos olhos desses estudantes que vêm para cá e ficam impressionados, primeiro, de conhecer a Câmara, e depois, segundo, entender melhor qual é o papel do vereador. Certamente eles vão ser cidadãos que vão ajudar a desenvolver a consciência cidadã na nossa cidade. Semana que vem a gente conta mais, então, para quem está em casa sobre o parlamento, hein? Vamos lá.